Você sabia que o Nintendo Wii, aquele console lançado lá atrás em 2006, recebeu seu último jogo oficial no mesmo ano em que o PlayStation 5 foi lançado? Bizarro, né? Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, mas de um jeito diferente. Depois do sucesso absurdo que foi a lista do primeiro e último jogo dos consoles da Sega, caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link dele nos cards e na descrição. Hoje nós vamos percorrer a história da Nintendo, do Nintendinho até o Switch, analisando o dia em que cada console nasceu e o dia que ele finalmente descansou em paz. Vamos descobrir qual foi o primeiro jogo a dar boas-vindas e qual foi o último guerreiro a apagar as luzes de cada geração. E só para vocês saberem, eu não vou falar do Game Boy e Game Boy Color separadamente, já que eu considero eles um sistema único. E já vai deixando aquele like lindão, porque dá mó trabalhão fazer essa lista pesquisando data por data. E se inscreve no canal para não perder nada sobre o universo gamer. E também para mostrar para o YouTube que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Preparados? Então bora pra lista. Nintendinho. Vamos começar pelo avô de todos. O console que salvou a indústria dos games depois do crash de 83, o NES, ou Famicom no Japão. Lançado lá no Japão em 15 de julho de 1983, ele chegou chutando a porta com 3 jogos de lançamento: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Popeye, sendo todos esses jogos um porte direto dos arcades. Mas o destaque, com certeza, vai para Donkey Kong. Rapaziada, antes mesmo do Mario ter seu próprio jogo Super, ele já estava pulando barris no console da Nintendo, mas com o apelido carinhoso de Jumpman. Agora, o que impressiona é a longevidade desse tanque de guerra. O último jogo oficial licenciado na América do Norte foi Wario's Woods, lançado em dezembro de 1994. Ou seja, o Nintendinho viveu por mais de 11 anos convivendo lado a lado com seu sucessor. O console que começou com o Mario terminou com o rival dele, o Wario. Só até poético, não soa não? Agora, no Japão, o último jogo lançado para o Famicom foi Adventure Island 4 em junho de 1994. Game Boy. Agora, saindo da sala de estar e indo para o seu bolso, em 1989 a Nintendo lançava o Game Boy. Embora Tetris seja o jogo que vendeu esse console para o mundo todo, ele não foi o primeiro jogo a ser lançado para o Game Boy. Quando o Game Boy foi lançado no Japão, 4 jogos estavam disponíveis: Super Mario Land, Alleyway, Baseball e Yakuman. Lógico que o destaque não poderia ser outro além de Super Mario Land. Tetris foi lançado um pouco mais de 2 meses depois. O Game Boy original foi imortal. Você sabia que o último jogo compatível com o hardware original saiu em 2005? Pois é, o jogo se chama Shikakuya Tamao Marukusuru, um título educativo lançado apenas no Japão. Imagina só! O Game Boy viu o nascimento do PlayStation, do Nintendo 64 e do GameCube e ainda estava recebendo jogos. Super Nintendo. Agora tenho certeza que muita gente vai sentir aquela nostalgia e também perceber como o tempo passa rápido. Chegamos na era de ouro dos 16 bits, o Super Nintendo. Lançado no Japão em novembro de 1990, ele chegou destruindo tudo, trazendo Super Mario World. Não tem nem o que falar, né? Gráficos coloridos, o Yoshi, a capa amarela, o scaling de sprites, era o auge da tecnologia 2D. Mas tudo que é bom dura bastante, na verdade. O console foi guerreiro. Nos Estados Unidos, o último suspiro foi com Frog em 1998. Mas no Japão, a Nintendo manteve o suporte por mais tempo através do serviço Nintendo Power, e o último jogo físico foi Metal Slayer Glory Director's Cut no ano de 2000. Tem noção que o Super Nintendo atravessou o milênio, rapaziada? Virtual Boy. Mas nem tudo são flores na história da Big N. Em 1995, eles tentaram inovar com o Virtual Boy. O primeiro jogo foi Mario Tennis. A ideia era revolucionária, 3D estereoscópico. Mas a execução... Bom, dor de cabeça, tudo vermelho e preto. O console durou menos de 1 ano. Foi um fracasso comercial tão grande que o último jogo, 3D Tetris, foi lançado em março de 1996. Foi uma vida curta e dolorosa, literalmente, para os olhos dos jogadores. Mas eu vou te falar, eu joguei pouco Virtual Boy, mas eu gostei muito, para ser sincero. Não joguei por tanto tempo a ponto de ter dor de cabeça, mas o jogo do Wario Land é sensacional. Nintendo 64. Sacudindo a poeira, em julho de 1996, no Japão chegava a revolução 3D de verdade, o Nintendo 64.
O jogo de estreia? Bem, nada menos que Super Mario 64. Esse jogo não só lançou o console, como ensinou todo mundo a como fazer um jogo em 3D. A liberdade de movimento, a câmera, foi um marco histórico. O Nintendo 64 marcou a infância de muita gente, mas sofreu com a falta de CDs. Mesmo assim, ele lutou bravamente. O último jogo lançado na América do Norte foi Tony Hawk's Pro Skater 3 em agosto de 2002. Ah, e só uma curiosidade, esse jogo saiu para o Nintendo 64 quando o GameCube já estava no mercado há quase um ano. O skate do Tony Hawk fechou as portas da geração 64 bits com chave de ouro. Game Boy Advance. Pulando para 2001, a Nintendo dominava os portáteis e lançou o sucessor real do Game Boy, o Game Boy Advance. No lançamento tivemos uma enxurrada de títulos, mas o destaque fica para Super Mario Advance e F-Zero Maximum Velocity. Era como ter um Super Nintendo turbinado no bolso, com gráficos lindos e som estéreo. O Game Boy Advance foi uma máquina de RPGs e jogos de plataforma. Oficialmente ele durou até 2008 nos Estados Unidos, com o lançamento de Samurai Deeper Kyo. Mas aqui tem uma curiosidade que vocês não vão acreditar. Existe um jogo chamado Ken. O desenvolvimento desse jogo começou lá no início dos anos 2000. Era para ter saído na época de ouro do Game Boy Advance, mas por problemas de produção o projeto foi cancelado. Só que inacreditavelmente os desenvolvedores originais retomaram o projeto e lançaram o jogo em cartucho físico em 2024. Sim, Ken foi lançado oficialmente em mídia física para o GBA 22 anos depois do início do seu desenvolvimento. É o último jogo não oficialmente oficial, mantendo o espírito do portátil vivo até hoje. Bizarro, né? Nintendo GameCube. No mesmo ano de 2001, chegava o console mais estiloso da empresa, o GameCube. Diferente dos anteriores, o Mario não estava no lançamento principal. Quem brilhou foi o irmão dele em Luigi's Mansion. Um jogo fantástico, sombrio e cheio de personalidade para mostrar o poder gráfico do console. Junto com ele, Wave Race, Blue Storm e Super Monkey Ball também foram jogos de lançamento. Infelizmente, o GameCube não vendeu tanto quanto merecia. Ele perdeu feio para o PS2. O último jogo a dar adeus ao cubinho foi Madden NFL 08, lançado em agosto de 2007. Nintendo DS. Mas se o GameCube sofreu, o próximo portátil imprimiu dinheiro. Em 2004 nascia o Nintendo DS. Com 2 telas e toque, muita gente achou estranho. O jogo de lançamento? Super Mario 64 DS. Um remake do clássico que provava que o portátil tinha poder de sobra. O DS se tornou o console mais vendido da história da Nintendo. A biblioteca é gigantesca e ele durou uma década inteira. O último jogo notável lançado fisicamente foi baseado no filme Big Hero 6 em 2014 e se chama Big Hero 6 Battle in the Bay. 10 anos de vida, rapaziada. Isso é respeito ao consumidor. Nintendo Wii. Agora chegamos no fenômeno. Em 2006, a Nintendo quebrou tudo com o Wii. O jogo que vinha na caixa mudou a percepção do mundo sobre os videogames. O Wii Sport. Avós jogavam boliche, tios jogavam tênis. Foi uma febre cultural. E lembram do que eu falei no começo do vídeo? O Wii foi imortal. O último jogo lançado para ele foi Just Dance 2020, lançado em novembro de 2019, e em algumas regiões virou o ano para 2020. A Ubisoft continuou lançando Just Dance para o Wii muito depois de ter parado para o Wii U. O console era tão popular em hospitais e centros de reabilitação que valia a pena continuar fabricando o disco. Surreal. Nintendo 3DS. Tentando repetir o sucesso do DS, em 2011 veio o 3DS com 3D sem óculos. O lançamento foi meio morno, com Pilot Wings Resort, Nintendogs Plus Cat, Super Street Fighter 4 3D Edition e mais alguns outros, mas logo engrenou. O 3DS foi lar de JRPGs incríveis. Ele resistiu bravamente ao crescimento dos jogos de celular. Seu último grande suspiro oficial da Nintendo foi Kirby's Extra Epic Yarn, lançado em março de 2019. Mas o jogo que muitos consideram como sendo o último jogo lançado oficialmente para o Nintendo 3DS foi Shakedown Hawaii, que é um jogo de ação sandbox em pixel art com visual 16 bits. Nintendo Wii U. E aí chegamos na ovelha negra moderna, o Wii U, lançado em 2012. O jogo que vinha em muitos consoles foi Nintendo Land, mas o destaque do lançamento foi New Super Mario Bros. U. Um ótimo jogo, mas que muitos não achavam que justificava a compra do console na época. O marketing desse console também foi confuso,
Ninguém sabia se era um acessório para o Wii ou um console novo. Mas o fim do Wii U é o mais icônico de todos. O último jogo lançado pela Nintendo para ele foi The Legend of Zelda Breath of the Wild em março de 2017. Mas ainda teve um último suspiro com o jogo Captain Yu, lançado no final de 2021. Mas pensem nisso, o jogo que praticamente serviu de enterro para o Wii U foi exatamente o mesmo jogo que serviu de nascimento para o sucesso estrondoso do sucessor. O Wii U morreu para que o Switch pudesse viver. Nintendo Switch. E falando nele, chegamos ao presente, o Nintendo Switch, lançado em 3 de março de 2017. Como eu disse, ele já chegou com os 2 pés no peito, trazendo Zelda Breath of the Wild, talvez o melhor jogo de lançamento da história, com aquele visual lindíssimo. Mas e o último jogo? Bom, felizmente, essa história ainda está sendo escrita. O Switch continua firme e forte, recebendo jogos praticamente toda semana e ainda quebrando recordes de vendas. Quem sabe daqui a um tempo eu trago um vídeo atualizado. Rapaziada, dá muita saudade de revisitar todos esses consoles que fizeram parte da nossa vida. Consoles que vimos nascendo e partindo. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses consoles marcou a sua infância? E você teve algum desses jogos de lançamento ou de despedida? Comenta aqui embaixo que eu leio e respondo todo mundo. E mais uma vez eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e assistir ao vídeo da lista de primeiro e últimos jogos dos consoles da Sega, caso você ainda não tenha visto. É imperdível para quem gosta da história dos videogames. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!